Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais pequeno, este bocadinho que nos damos a nós próprios. Muito bem terem vindo, terem-se dado este de sim. Já sabem, é sempre esta ênfase num presente que se dão a vós próprios, utilizando a palavra presente em português com as duas facetas, de uma prenda e é um estar presente neste momento. Se calhar iniciaria só por falar um bocadinho desta questão da pessoa, não é? De sermos de praticante que inicia a sua prática em cada sessão de meditação, em cada momento, com uma perspectiva às vezes, de alcançar algo, de se melhorar, etc. Só para olharmos um bocadinho para essa perspectiva, para termos noção para ver se conseguimos rodar um bocadinho a perspectiva e colocarmos neste ponto da consciência que está a olhar para aquela pessoa em desenvolvimento, sem ser aquela pessoa em desenvolvimento. Porque muitas vezes temos este apego, não é? De queremos nos tornar algo um bocadinho, como se fosse um objeto um bocadinho melhorado, uma pessoa um bocadinho melhorada. E não é que isso não faça sentido num certo contexto, mas esse não é, em última análise, aquilo que realmente liberta. É claro que em termos de personalidade, é como o corpo, não é? O corpo e a mente têm que estar minimamente estabilizados para a prática, para nos podermos libertar. E em termos de personalidade, é claro que nós vamos trabalhando também o nosso carácter, a nossa personalidade, em termos de ter uma personalidade saudável, minimamente saudável, para que possamos fazer a nossa prática. Mas é importante nós relembrarmos que não é o objetivo principal. Outra questão que não é o objetivo principal, como sabem, é que nós não praticamos para sermos super eficientes no mundo. Isso pode ser algo que acontece, como resultado também. Temos realmente mais perspicácia, mais a presença de mente leva-nos a tomar, a ver as coisas de uma forma mais imediata e a tomar às vezes decisões rápidas em momentos-chave. Mas ainda assim, não é para ficarmos apegados a isso, não ainda ficamos mais presos ao mundo. Depois somos um ser muito capaz de viver no mundo, que até leva a vida de uma forma razoável, e isso pode causar ainda mais apego. Não é para não ficarem contentes com isso, é muito bom nós conseguirmos estar no mundo de uma forma saudável e com menos sofrimento, obviamente, mas não é para nos apegarmos a essa capacidade de viver no mundo, porque a vida muda, depois vem outra situação e se tudo bem, temos capacidade para lidar com várias situações, mas a vida muda de formas que não estamos à espera e às vezes já não somos esse ser consegue lidar tão bem assim. Portanto, a libertação não está aí, não está nessa capacidade de sermos um ser que consegue realmente levar a vida para a frente de uma forma saudável. Isso é muito bom, mas não é o objetivo principal. Quando temos realmente o objetivo principal em mente, esta libertação de toda a forma manifestada, na verdade isso tem um impacto maior ainda na nossa eficiência na vida, o nosso conseguimento de como conseguimos levar as coisas na nossa vida. Tem um impacto ainda mais profundo, porque ficamos muito mais libertos em relação ao elogio e à crítica, ficamos muito mais libertos ao que os outros pensam de nós, ficamos muito mais libertos dos nossos próprios condicionamentos, mas é nesse sentido de liberdade que podemos nos guiar, digamos assim. Não sermos mais capazes ou termos uma personalidade um pouquinho melhorada, é no sentido de liberdade, que é impessoal. Vamos então dar início à nossa prática mais formal. Estabilizar este corpo humano aqui, neste espaço, no espaço onde cada um de vós se encontra, onde cada um de nós se encontra. Olharmos para nós próprios, para a nossa mente, percebemos o estado da mente,
sem qualquer crítica ou julgamento. Vamos deixando que os ossos encontrem o seu sítio, que os músculos descontraiam, que o nosso rosto descontraia também, que o nosso pescoço se solte. Para quem quiser fazer respirações profundas nesta fase, poderá fazê-lo, deixar ir o passado, refrescar o presente, tendo a aspiração da libertação em mente, da superação do sofrimento para nós e para os outros, da compreensão da vida, do deixar ir, da libertação. Vamos então observar a planta dos nossos pés, como se encontra. Conseguimos senti-la, ficar lá um pouco. Sentir os pés como um todo, peito do pé, o calcanhar, os dedos. Os tornozelos, libertar os tornozelos. As canelas, barriga das pernas, parte de trás dos joelhos, os joelhos, conseguimos ficar aí um pouco. Desejamos bem a nós próprios, agradecemos aos nossos joelhos
pela flexibilidade, pelo andamento, pela generosidade. Um sentimento caloroso para com os nossos joelhos. Parte de cima das pernas, qual é a sensação? Tensas, descontraídas. Pressão da almofada ou da cadeira. Nossa barriga. Sensação no interior da barriga. Sensação da pele da barriga. Nossa caixa torácica, nosso coração, interior do coração. O respeito por nós próprios, o bem-querer a nós próprios, o respeito e o bem-querer a todos. Os nossos ombros, os nossos braços, cotovelos, antebraços, pulsos, costas das mãos, os dedos, ponta dos dedos, palma das mãos, palma das mãos, palma das mãos, repousar.
Vamos voltar à base da coluna, o nosso cóccix, subindo pela coluna vertebral, sentindo as vértebras, amparando as vértebras e levando a energia. Subimos pela coluna, vagarosamente, conscientemente, sentindo as costas, a parte de trás do pescoço, a nossa caixa craniana, nossa testa, os olhos, sensação nos olhos, sensação na boca, o céu da boca, sensação de elevação da mente, perceber os estados mentais, elevá-los, perceber suavemente se existe algo que nos atrai ou repele neste momento. Simplesmente notar. Se existe algum pensamento, notar. Vamos ficar com a nossa respiração por alguns momentos. É o vosso tempo, é o vosso espaço, é a vossa consciência. Conscientes da inspiração, conscientes da expiração, conscientes.
Sensação do corpo a respirar como um todo. A respiração é de todo o lado do corpo, aos pés, às mãos, à cabeça, ao tronco, às pernas, aos braços. Vamos levar a nossa atenção ao espaço à volta do corpo, ao espaço acima da cabeça, conscientes desse espaço. Conscientes do espaço mais ao largo, dentro da sala ou do quarto, conscientes do espaço à volta da casa, acima da casa, mais ao largo, conscientes desse espaço. Sentimento de bem-querença para com esse espaço. Consciência do espaço mais ao largo, por cima das outras casas, dos outros prédios, dos outros edifícios, das árvores, à volta das vilas e das cidades, no campo, conscientes do espaço, à volta do globo, conscientes desse espaço. Sentimento de bem-querença para com todos os seres nesse espaço. Voltamos ao espaço à volta da casa, dentro do quarto, à nossa volta, dentro de nós, a respiração, conscientes.
Estejam à vontade para colocarem perguntas no chat, se quiserem. Nós falamos desta bem-querença, que é uma palavra conjunta em português, que serve como uma das traduções para metta, esta bondade amorosa, como se costuma dizer, ou este amor incondicional. E é interessante porque esta emoção, chamamos-lhe assim, pode ser vista com dois aspectos. Um aspecto mais ativo, que é realmente este desejar o bem, esta amabilidade incondicional. Quando temos esta amabilidade para connosco, para com os outros, é um aspecto ativo. Normalmente o melhor é que saia de um ponto, é que sai de um ponto natural dentro de nós. É a revelação de um coração maduro, esta amabilidade para com o próximo no momento adequado, claro. Esta amabilidade natural, incondicional, independente da atitude do outro. Reparem que isto não é nenhum julgamento, é algo que se expressa naturalmente nos momentos adequados. O aspecto mais passivo, é claro que é a aceitação. É aceitarmos e passa muito pela nossa própria vida, por nos aceitarmos os fatores da nossa vida, os factos da nossa vida. É muito profundo, na verdade. Não é resignação, é mesmo aceitar profundamente. Não querer transformar. A aspiração de transformar é muito positiva, pode ser muito positiva, mas tem que partir de uma aceitação profunda. Nós temos que ver quando pensamos na gênese dependente, há um ponto que é particularmente importante, um dos pontos particularmente importantes, ou seja, nós temos os sentidos, e a ter os sentidos temos o contacto com o mundo, não é? Nos sentidos incluímos a mente, e é através destes sentidos que temos o contacto com o mundo, com os olhos, da pele, do tacto, dos ouvidos, do olfacto, do paladar, da mente, o contacto com os pensamentos também. E quando nós olhamos para a gênese dependente, percebemos que o que vem depois desse contacto é uma sensação, não é? Uma sensação de atração ou de repulsa. E é interessante perceber que o que segue essa sensação é o tal tanha, é o tal querer agarrar em algo. O querer agarrar em algo também pode ser o querer afastar. Isso acontece quando nós partimos do ponto de vista da ignorância, não estamos conscientes do automatismo que provém de uma certa confusão no estado não nítido, se quisermos pôr assim. Quando dizemos ignorância, tem mais a ver com esta falta de claridade que muitas vezes temos, não é? Com esta falta de clareza mental, com esta falta de uma clareza mental mais abrangente, até mais impessoal, que nos transcende a nós próprios. Porque quando essa clareza mental está presente e quando há essa sabedoria desenvolvida, quando temos esse contacto, quando existe uma sensação que advém, seja essa sensação agradável ou desagradável, se atuarmos ou se agirmos ou se nos relacionarmos com isso com sabedoria, o passo seguinte é a libertação. Em vez de mais sofrimento, é o menos sofrimento. Portanto, não podemos ver a gênese dependente como algo fatalista, porque é claro que tudo depende da forma como nos relacionamos com cada um dos elos da gênese dependente, com cada uma das partes, das componentes da gênese dependente. Sendo esta uma das mais onde podemos agir, mudar, podemos dizer mudar o karma, se quisermos, podemos pôr assim. E realmente essa é a diferença. Se agimos de um ponto de vista do automatismo, que provém de uma certa ignorância e confusão, estamos ignorantes em relação ao facto de ser um automatismo, ou ao facto daquilo ser proveniente de um condicionalismo que temos e não
de uma abordagem mais saudável, mais universal, se quisermos por assim. E se conseguimos realmente nos posicionar do ponto de vista da sabedoria, e para isso já sabemos que a questão de estar presente é importante para podermos dar espaço, para podermos dar essa possibilidade dessa manifestação, então aí há uma libertação. Aí temos o que se chama também da gente dependente invertida, digamos assim, que é a gente dependente transcendente, que é quando transcendemos. E essa transcendência não é algo do outro mundo, é algo que se faz aqui agora exatamente com estes passos. De abordar a vida através da sabedoria, através da clareza, através de podemos estar presentes, tão presentes naquele momento, que não é o nosso condicionamento que vai tomar as rédeas da ação ou da palavra ou do pensamento que vem a seguir, e sim uma resposta natural, madura, adequada à sensação, à situação, à emoção, etc. Mas vamos focar na sensação, que é o ponto de contacto, que é o que vem depois do contacto com qualquer coisa, seja alguma coisa interior ou exterior, é a sensação, e depois agimos em função dessa sensação. Se estivermos mais cegos, agimos de uma forma mais automatizada, baseada num estado mais confuso. Se estivermos menos cegos, agimos de uma forma mais sábia, baseada num estado de maior clareza. Temos aqui uma pergunta como pedida. Vamos ver. E portanto é assim que nós é com esta faceta, digamos assim, que nós transformamos as sensações desagradáveis ou os obstáculos da vida em situações de transcendência, em situações de elevação, em situações de desenvolvimento de sabedoria, em situações de libertação. E portanto não adianta nós apontarmos o dedo para as condições que temos dentro de nós, à volta de nós, fora de nós, como o inimigo ou como a razão da nossa insatisfação. Não adianta. Podemos fazê-lo, mas não adianta. E principalmente quando vemos isso como inimigo, às vezes o inimigo até vemos como inimigo a pessoa com quem vivemos. Não é? Reparem no que isso cria em termos de dinâmica, em termos de atitude, em termos de sentimento. Às vezes não é uma forma, não é preto e branco, mas há uma parte que é como dizemos, é por causa desta pessoa que sofre, é por causa do meu filho, é por causa do meu irmão, é por causa do meu companheiro, da minha companheira. Não é? Reparem como às vezes é distorcido a nossa noção da realidade. E podemos estar com alguém que amamos, mas é também por causa dessa pessoa que sofremos. Reparem como às vezes não é o pensamento, não é o primeiro pensamento que vem, mas às vezes está por trás. Dá a tonalidade à nossa vivência. Então é importante também termos esta subtileza, perceber o que é que dá esta tonalidade. Cada vez que chega a casa, por exemplo, ou ao trabalho, seja onde for, ganho esta atitude que provém de uma forma de ver as coisas. Se calhar não é como elas são, mas sim de uma forma mais pessoal, menos abrangente, menos universal, mais só de um ponto de vista. A prática, vou ler a questão, uma das questões. A prática de Yasuba parece ter como objetivo induzir um senso de aversão e rejeição ao corpo, muitas vezes dizendo que esta é uma aversão intrínseca. Enquanto entendo que é uma maneira de acalmar o apego ao corpo, parece-me uma contradição com outra parte do ensinamento que diz que nada tem um valor intrínseco. Muito bem visto. E que estes são dados pela nossa mente. Assim não seria mais proveitoso uma prática onde se cultiva a noção de falta de valor intrínseco das coisas? Agradeço pela meditação guiada e pela atenção. Aqui esta contraposição do Asuba e deste aspecto menos atraente do corpo é uma contraposição exatamente porque quando olhamos para um corpo que é atraente exteriormente, temos essa parte. E essa parte não é uma ilusão.
essa parte é o que é. Se olhamos para uma flor, ela é atraente, é bonita. Se olhamos para um corpo que achamos atraente, ela é atraente. Ou se gostamos do nosso corpo, é até mesmo no aspecto mais saudável e no aspecto mais de capacidade, isso é atraente, é agradável, certo? Quando falamos para quem não sabe, temos que duas palavras em Pali, Subha e a Subha. Subha é beleza, a Subha é o contrário da beleza, é o aspecto mais repugnante, se quisermos pôr assim, ou simplesmente o aspecto não belo. Não tem que ser repugnante, mas também simplesmente não belo. A questão de contrapor com a prática de nos lembrarmos de como o corpo é por dentro, por exemplo, com os intestinos, com o coração, com os alvéolos pulmonares, com as vias respiratórias, com os vasos sanguíneos, com o sangue, com tudo o que o corpo comporta lá dentro, é contrapormos, é perceber que isso também faz parte da realidade, que não é um aspecto realmente agradável em si, mas que faz parte da realidade. Algo que contrapõe de uma forma se calhar mais cool, mais, não é bem mais neutra, mas é mais leve, se queremos por assim, é nos ossos, no esqueleto. O esqueleto, se calhar em si, não sei, depende de cada um, não é tão repugnante em si, mas é algo que quando pensamos, mesmo quando olhamos para alguém e percebemos que a pessoa tem esqueleto lá dentro, né, tem os ossos, tem aqui a caixa craniana, tem aqui os ossos dos dedos, das mãos, dos braços, é a realidade. E se calhar não é tão repugnante assim, mas também não é atraente. Então é como ampliarmos um bocadinho a visão. Ou seja, é um bocadinho não nos deixarmos ir só pela ilusão da parte atraente. É perceber que o corpo também tem todas as suas outras componentes. Muitas vezes é usado de uma forma mais extrema, é verdade, principalmente para as pessoas que estão muito presas ao desejo, nomeadamente ao desejo sexual e aos prazeres sensuais de uma forma geral, também ajuda. Fazemos esta prática de nos relembrarmos de que o corpo não é só agradável, também tem outras componentes não agradáveis. Um, e a questão do valor intrínseco não tem tanto a ver é não vermos o não belo como belo. Tudo bem, todos sabemos que é subjetivo, etc. Mas há uma parte que é como quando vemos um acto de violência com uma intenção bastante nefasta. Quando nós os seres humanos podem estar tão distorcidos que podem gostar de ver tal coisa, por exemplo. E é nesse sentido, ah, quando falamos que o belo e o não belo podem não ser intrínsecos, mas há um ponto em que a nossa destruição pode ser tal que uma coisa que pode ser realmente danosa, inclusive, ou simplesmente não agradável, vemos como agradável. Ou seja, não é intrínseca em si, depende tudo realmente do contexto, mas eu estou a falar do contexto de uma forma bem abrangente. Por exemplo, quando vemos um animal, um leão, a perseguir uma presa, normalmente não gostamos muito de ver quando ele apanha a presa, por exemplo, mas faz parte da natureza, não é? Faz parte daquele animal se alimentar, é o mundo animal, é daquela forma. Mas cá gostamos de ver o leão correr, por exemplo, ou gostamos de ver a presa a escapar, por exemplo, mas às vezes a presa não escapa. Portanto, é perceber que a natureza é feita disto tudo e nem tudo é realmente bonito. Podemos discutir se é bonito ou não intrinsecamente, mas tem a ver com esta contraposição, equilibrarmos de certa forma, principalmente a nível. E reparem, estamos aqui aqui tem a ver um bocadinho com o deleite no nosso próprio corpo ou com a atração sexual, que muitas vezes tem que ser realmente equilibrada, porque é uma componente tão forte, não é, da nossa biologia. Nós percebemos porque é assim, porque faz parte da sobrevivência, da procriação das espécies, etc. Portanto, tem que ser uma componente muito forte para nós atuarmos sobre essa componente. É como ter fome. Se não tivéssemos fome, não comíamos. E isso tem a ver com uma questão de sobrevivência mais de base. E, portanto, são estruturas da natureza que a natureza desenvolveu para que a vida continue, digamos assim. Só que essas estruturas às vezes são muito incentivadas por outras questões sociais, por exemplo, por outras questões, às vezes até de outro nível de interesse,
e que hoje em dia é muito difícil fugir às influências gerais. Quando estou aqui a falar, se calhar não falo só de nível mais pesado, digamos assim, mas ao nível da ênfase que o corpo, por exemplo, tem hoje em dia, não é? É uma ênfase tremenda, quase não conseguimos fugir dela. Temos de estar sempre a responder a certos padrões e ideais que, que são uma exigência que não leva a uma felicidade. Então, pronto, é mais. E também esta questão do Osuba, a forma como nós praticamos pode ser mais ou menos saudável em relação à forma como nos posicionamos perante isso. Portanto, estar a fazer uma prática de tentar ver coisas horríveis dentro de nós pode não ser benéfico. Se a pessoa já vive demasiado em aversão, por exemplo, pode não ser nada benéfico. Portanto, temos de ter cuidado com as práticas que escolhemos, que nos fazem mais sentido ou não. Às vezes quando a pessoa é muito bondosa, por exemplo, às vezes, juntamente com ser muito bondosa, pode haver uma grande tendência para um deleite naquilo que é agradável, por exemplo. E às vezes é importante contrapor ou equilibrar isso com, com uma noção mais objetiva, mais abrangente da realidade. Porque senão a pessoa pode ficar num cadafalso que tem a ver com o aspecto de bondade, mas às vezes tem a ver com uma agradabilidade, com querer ser sempre agradável, querer ser tudo agradável, e isso pode cair num cadafalso de uma certa estagnação e de uma certa prisão. Na verdade, em relação até à beleza. Não é? Não é dizer que a beleza não é bela, mas podemos ficar demasiado agarrados a esse aspecto da vida. E aí sim, às vezes convém equilibrar com alguma coisa que nos desse contraste. Não é para ficarmos menos bondosos, não é isso, mas é para termos essa perspectiva, para não perdermos a perspectiva. Boa tarde, Jean. Podes explicar melhor o significado de apamada em Pali? Então, apamada, hum, que tal como em português nós temos os, 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 o antónimo das palavras, às vezes com um A atrás, em Pali também. Portanto, apamada ou apamado é uma negação de outra palavra e a outra palavra é pamado. Pamado é negligência. Ou pamado ou pamada é negligência. Se tiver a ver com uma pessoa, é a pessoa que não quer saber, que chega sempre atrasado, que é o baldas, não é? É o baldas. Apamado é a pessoa que é diligente. Portanto, é a pessoa que é conscienciosa. É a pessoa que é cuidadosa. E, portanto, é uma das palavras muito usadas em Pali e é usada principalmente numa expressão que o Buda diz, apamada mata padam, que é quando nós temos esta consciência, quando nós temos esta diligência, é abrimos a possibilidade da imortalidade no sentido de nos libertarmos da roda da vida e da morte. Apamado ou apamada difere de sati no sentido em que apamado é algo mais ativo, é algo que se faz, que se aplica, não é? Uma das componentes é também a atenção, né? Quando dizemos atenciosidade, também tem a ver com a atenção, porque aplicamos a nossa atenção. A diligência, sermos diligentes, é algo que se aplica. Sati é algo do qual nos relembramos e ao qual voltamos, digamos assim. A pomada é uma expressão mais ativa. Eu acho que não sei se é com esta frase ou é com outra, talvez seja com outra, mas é uma das frases que nas escolas, não sei se primárias, talvez secundárias também, no Sri Lanka, têm sobre as portas de entradas. Não sei se para os alunos, para as crianças chegarem a horas, não chegarem atrasados, etc. Serem bem aplicados, serem diligentes. Os factos da nossa vida muitas vezes nos distanciam da prática constante e progressiva da meditação. No meu caso, apesar de sentir mais capacidade de mindfulness, de um crescimento interior, mais meta, perco a noção da finitude e da necessidade e urgência da prática.
Como melhorar a vontade da mente em prática mais constante e por períodos de tempo de meditação sem querer que seja uma obrigação. Isto é muito interessante porque parece-me que o que está aqui a ser retratado é quando a pessoa, ainda que as coisas não sejam fáceis, é quando a pessoa atinge um nível de prática que é bom. É um nível de prática onde a pessoa se estabelece, onde o sofrimento acrescido que normalmente damos à vida já é mais diminuto e portanto a pessoa pode-se, não vou dizer bem acomodar, mas pode relaxar um pouco nesse ponto da prática. Então às vezes surge esta questão, parece que a motivação já não é tanta para continuar a praticar ou para praticar mais, e a motivação normalmente só vem quando nós descambamos um pouco e depois começamos a sofrer mais um bocadinho novamente ou começamos a ficar num estado de confusão, porque nós também aprendemos a dar valor realmente a um estado de clareza, é um estado tão agradável também e tão diferente de estarmos confusos. Estamos confusos é como se estivéssemos sempre numa certa nébula, numa certa neblina, é como se estamos um bocadinho adoentados, digamos assim. Sabem, quando nós estamos saudáveis não damos valor e quando temos doença depois damos muito valor aos estar saudáveis, especialmente quando recuperamos. Pronto, é um bocadinho assim. Quando temos um estado mais lúcido, depois não queremos voltar a um estado menos lúcido. Temos mais essa noção. Aqui vou dar o exemplo do Buda, quando se fala que o Buda saiu dos palácios dos pais e começou a ver os tais 4 mensageiros divinos, não é? O tal ser que doente, o ser envelhecido, o corpo já morto, e isto deu sentido de urgência para a prática, e depois viu o Samana, o ser renunciante, o buscador espiritual, que deu um sentido em vez de urgência, deu um certo sentido de possibilidade de saída do ciclo da vida e da morte, mas com uma certa paz, dá um sentido de tranquilidade. E é importante termos este equilíbrio. Não sei se. Como nós não sabemos, quando a pessoa faz uma questão, não sabemos os pormenores da vida da pessoa, eu diria que uma das coisas que é importante ter cuidado é na distração, no sentido do entretenimento, se quer pôr assim. Ou seja, é perceber se parte da parte prazerosa e agradável da vida tem a ver com a pessoa se distrair, mesmo que não seja muito, mas com entretenimento que lhe dê um certo, um certo ânimo, um certo aspecto agradável, mas que vai condicionar um aspecto a um lado mais profundo. Quando falo aqui da finitude e da necessidade de urgência, perco a noção de finitude e necessidade de urgência da prática, parece que ficamos num estado mais lato, não é? Ficamos menos, realmente, menos despertos naquele sentido de é aqui e agora. Então, se calhar, se não for em termos de entretenimento exterior, mesmo em termos de pensamentos, só perceber se não se distrai com pensamentos que vão ocupar o tempo e que vão deixando as coisas andar, digamos assim. Eu estou a falar com certo cuidado porque tenho noção que a pessoa tem uma prática de muito tempo e uma prática bem exigente até em certos aspectos. Por isso, se calhar, estou a dar a apresentar estas vertentes um bocadinho mais sutis, mas que às vezes são algo que nos faz realmente deslizar um bocadinho, no sentido de descair um bocadinho no sentido da nossa vontade, deste sentido de vamos lá a isto. Só para ver essas questões, até em termos de pensamento e em termos de distração exterior. Porque senão, às vezes, quando temos estas distrações exteriores muito à mão, depois a meditação parece que precisamos um bocadinho mais parece que leva mais esforço, porque não estamos um bocadinho mais irrequietos, não nos apetece tanto aquietar, por muito benéfico isso seja. Então temos de ter um bocadinho de cuidado.
para perceber que se não passamos demasiado tempo, nem que seja a ver notícias no telemóvel, nas mensagens, há ali um ponto que deixa de ser saudável, que passa a causar uma certa inquietação, que não é logo insatisfação, mas depois torna-se insatisfação. No seguimento, tenho noção que já são 7 horas, mas vou ler a pergunta e ver o que é possível. No seguimento da prática da meditação e do contacto e reflexão sobre os ensinamentos budistas e prática do yoga, verifico que passei a ser uma pessoa mais otimista e com muita confiança no fluxo da vida. Contudo, por vezes é assustador notar como as decisões que tomo com confiança surgem de um espaço não racional. Gostava que comentasse um pouco se este estado não racional é reflexo da prática da meditação. Muito obrigada. Sim, ou seja, aqui é preciso a pessoa ter lá está, discernimento e também confiança. Eu acho que o que a pessoa está a dizer é que vai ganhando esta confiança, surge como resultado natural da prática e se faz meditação, reflexão sobre os ensinamentos budistas e yoga, é tudo ótimo, é tudo muito bom. E portanto é natural essa confiança surgir e realmente às vezes tomamos decisões que vêm de um espaço que não é racional. Normalmente normalmente é bom. Temos de ter cuidado. Às vezes podemos nos tornar impulsivos ou assim, temos de ter cuidado. Mas é normal isto acontecer. É normal e normalmente é bom. Temos de manter o olho aberto de qualquer forma. Mas sim, é reflexo da prática da meditação e todas as outras práticas que a senhora está a dizer. Então a prática de suba seria algo usado para equilibrar algo mais intenso, mas não necessariamente sendo usado para embutir na mente que o corpo é repugnante. Sim, não é este o objetivo principal da prática. Há aqui o aspecto do apego ao corpo. O apego ao corpo é algo, obviamente, muito profundo. É aquilo com que nos identificamos quase desde que nascemos. E, portanto, nós já falamos nisto, é a identificação que temos que ter, digamos assim, entre aspas, para nos defendermos, para sobrevivermos. Mas é algo muito profundo, é algo quase que sem o qual não nos conseguimos imaginar sem o corpo, não é? É claro que sem o corpo somos algo muito diferente, não é? Uma consciência incorpórea, digamos assim, é algo muito diferente. E então realmente o corpo pode ser realmente um fruto de apego muito grande. E nós vemos isso com a morte, não é? Com a condução da morte, parece largar o corpo é algo, pode parecer muito estranho, pode ser assustador. E às vezes o Suba tem a ver com isso também, tem a ver com ajudar a largar um certo apego ao corpo. Não é para passarmos a acreditar que o corpo tem uma natureza repugnante, de uma forma intrínseca. O corpo é o que é? É matéria, não é? Portanto, tem aspectos bons e aspectos mais agradáveis e aspectos mais desagradáveis, como tudo. E dentro do Suba, às vezes, até a contemplação de, do corpo cadáver, não é? Do corpo depois da morte, o que acontece. E nós vemos que realmente isso acontece. E realmente, normalmente, não é algo muito agradável. Para quem tem uma certa prática, e olhando assim com uma certa. sem querer estar num aspecto muito estranho, digamos assim, até isso às vezes é cool, é algo que tem a ver com o deixar ir. É como ver as flores, todos nós gostamos de ver flores vivas, obviamente, não é? Mas às vezes até no fim da estação, quando as árvores estão despidas de folhas, por exemplo, isso também é bonito, não tem a mesma beleza. Ou seja, é uma beleza mais que não tem tanto a ver com paixão, por exemplo. Tem a ver com o abrir mão, com o deixar ir. É, a palavra em inglês é cool nesse sentido aplica-se porque não tem aquele fogo da paixão. E aqui a questão em relação ao nosso corpo tem a ver com isso, desenvolvemos esse aspecto mais desapegado, ao fim e ao cabo, mais leve. Não é feio necessariamente, mas também não é atraente no sentido da paixão, por exemplo, do fogo da paixão. Então tem a ver com isso, tem a ver com essa componente também de estarmos de bem com essa componente, e se quando estamos de bem com essa componente é mais fácil desapegarmos do corpo, é mais fácil largarmos o corpo.
Boas semanas de prática a todos. Vamos fazer o nosso minutinho de silêncio para terminarmos a sessão e para fazermos uma transição para o momento que vem a seguir. Boas investigações interiores, continuem a ter este discernimento e esta atitude de mindfulness, de presença durante o dia, de consciência durante o dia e de interesse em perceber as coisas como elas são.